Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo privilégio de vocês estarem aqui comigo. Então, nós vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, Mestre Jesus, aos bons espíritos, para que nos iluminem e que nós possamos, com muita humildade, aprender um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. E eu escolhi para esse tema dessa noite, o Homem do Mundo, do capítulo Sede Perfeitos. O Homem do Mundo, o Espírito Protetor, de Bordeaux, na França, em 1863. Então vamos lá, o que nós temos nesse capítulo? Um sentimento de piedade. Primeiro aqui cabe uma observação, que piedade aqui no sentido
de devoção do amor pelas coisas religiosas. Então, aqui seria a piedade no sentido de religiosidade. Então, aqui um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações, não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, primeira coisa aqui, que a gente sempre tem que nós nos reunimos para pedir assistência aos bons espíritos. Então, a gente tem que purificar os nossos corações. Então, para que a gente possa ter acesso à benevolência, né, e poder sorver todo o aprendizado, a calma que os bons espíritos trazem para nós, a primeira coisa que ele fala aqui é purificar, portanto, os vossos corações. O que seria, então, purificar nossos corações? Seria a gente não ter rancor, não ter mágoa, não ter inveja, exercer o perdão, né? A gente tem um coração aberto, um coração tranquilo. Por quê? Como que eu posso querer entrar em contato com os bons espíritos se o meu coração está cheio de nódoas, cheio de máculas? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é purificar nossos corações, eliminando qualquer sentimento de animosidade, de falta de perdão, né, de mágoa, de inveja. Então, esse é o primeiro passo. E como eu sempre digo, quando eu estou no Nova Luz lá, conversando lá nas palestras, eu sempre falo, isso é exercício diário. Não tem como acender a luz. Não, eu vou sair da escuridão, vou apertar um botão e vou mudar tudo. Isso não existe. Isso é exercício diário. A gente tem que purificar nosso coração diariamente. Para ser um pouco mais preciso, minuto a minuto. Então ele bem fala aqui, olha, purificai vossos corações. E depois ele fala assim, não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Então a gente não pode, porque a gente é muito influenciado pelo nosso padrão vibratório. De maneira que a gente sempre está aqui orando e vigiando, vigiando e orando. Porque qualquer situação em que nós saímos um pouco do eixo, nós somos influenciados a ter pensamentos fúteis ou mundanos. Por que isso? Porque nós somos mal? Porque nós somos pessoas que não amamos a Deus? Não, porque nosso grau de evolução ainda permite isso. Então, não significa dizer que nós somos pessoas com maldade, mas nós somos espíritos ainda em evolução. Nós ainda temos muito pensamento fútil, mundano, pensamentos de inveja e outros pensamentos, cada um sabe do que eu estou falando, né? Eu sei dos meus e cada um que está me escutando sabe dos seus. Pelo nosso grau de evolução e a nossa imperfeição, isso é totalmente perfeito, é totalmente fácil de acontecer, né? Então, a primeira coisa, purificar nossos corações
e não deixamos os pensamentos mundanos e fúteis atingirem o nosso espírito. Então ele fala aqui, ó, elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais. Então nós temos que ter a mesma vibração de paz, de amor, ou estar sintonizado com esses sentimentos em nossos corações, para que a gente consiga contato, consiga absorver o que os bons espíritos trazem para nós. Então aqui, elevai o vosso espírito para aquele a quem vos chamais. Então, pensar em amor, pensar em caridade, pensar em paz, pensamento positivo, nós nos elevamos a eles, porque eles não vão entrar no nosso padrão vibratório, né? Eles não vão fazer isso. Nós que temos que exercitar para entrar no padrão vibratório deles. Então, elevai o vosso espírito para aqueles que são mais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis e lançarem em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Ora, aqui é muito claro, né? Então, a gente tem que estar disposto a receber os ensinamentos dos bons espíritos, do Evangelho. Então, nós temos que nos preparar espiritualmente. Nós temos que arar o nosso espírito, deixando a terra fértil do nosso espírito para poder receber as sementes, né? Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-nos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens de vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei com um sentimento de pureza que as possa santificar. Frivolidade aqui é questões e assuntos não tão profundos, né? Questões mais superficiais. Como é que nós podemos traduzir isso? Então, quando ele fala aqui, você pode ficar incessantemente a prece e a evocação mental, né? Mas isso não nos dá o direito de a gente não viver a nossa vida. Porque se nós estamos no planeta Terra, é porque algum motivo há. E porque nós, num passado muito recente, assim o queremos. Então ele fala aqui, olha, né, que a gente tem que ter o lado espiritual, a gente tem que estar ligado no plano espiritual, como eu falei, o coração puro e pensamentos elevados. Porém, ele fala aqui, olha, nós vivemos no nosso tempo. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que nos confraternizar, né? Nós temos todo essa inserção na sociedade que nós vivemos, a inserção no mundo, né? Então, não adianta nós querermos ter uma ascensão espiritual e largar alguns deveres, porque uma coisa anda com a outra. Então ele fala bem aqui, ó, viveis como homem do vosso tempo, o nosso tempo é aqui e agora, e nós temos que viver assim, né? Então sacrificai-vos às necessidades, nós temos que fazer o sacrifício da necessidade, do alimento, né? O conforto para a nossa família, de trabalhar até para poder praticar caridade, né? Mas mais para frente a gente vai ver aqui uma coisa interessante. Não adianta a gente ficar num quarto 24 horas orando, né? Se a gente não está cumprindo as nossas obrigações. Porque nós estamos vivendo nesse momento, esse momento é nosso. Então você trabalhar um aprendizado, você se confraternizar um aprendizado. Porém, ele também, para aqui, ó, e mesmo as frivolidades.
as coisas não tão tangíveis, né? Eu vou citar um exemplo aqui, né? Por exemplo, fazer uma pintura na minha casa. Estou exercitando, né? Me dou esse direito. E espero que os senhores me compreendam. Então, não é uma coisa material, mas é viver bem, né? Uma coisa que vai me agradar, vai me fazer bem e tal. Então, a gente tem que se dar esse direito também. Porque nós estamos vivendo nesse tempo. Mas ele faz uma observação aqui, o espírito protetor de Bordeaux, mas fazei com o sentimento de pureza que as possa santificar. Então, a gente não pode ter essa inserção social para mostrar, para ser egoísta, para ser orgulhoso, né? Para humilhar os outros, né? Para querer ser mais que os outros, né? Quando era menino, já faz um tempinho, a gente falava, não vai fazer vontade nos outros, né? Então, para não fazer vontade nos outros. Então, tudo, né? Um sentimento de pureza, porque eu gosto, me faz bem, eu vivo bem, eu estou alegre, eu estou feliz, né? A minha família fica feliz, né? Então, tudo isso está inserido, né? Então, aqui, ó, foste chamados ao contato de espíritos de natureza diversas. E é verdade. Dentro da sua família, dentro do nosso centro, dentro da sociedade, dentro da empresa. Enfim, cada um tem um DNA, cada um é um espírito criado, né? Cada um tem a sua característica de evolução, a sua característica intrínseca, né? Então, foste chamados ao contato de espíritos de natureza diversas, de caracteres antagônicos, né? Eu gosto de azul, o Ezequiel gosta de verde, né? Eu gosto de coco, ele gosta de maçã, outros assim. Então, nós somos espíritos em evolução, mas nós temos características totalmente diferentes, né? Então, antagônicos. Não me lindrai a nenhum daqueles com que vos encontreis, né? Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e aventura do herdeiro do céu, que conta os dias ao aproximarem da sua herança. Então, a gente tem que estar perto dessas pessoas que são antagônicas a nós, diferentes, a gente tem que estar alegre, contente, com alegria, consciência tranquila, boas ações, bons conselhos e a aventura do herdeiro do céu. Que a gente conta os dias para estar no mundo melhor, né? Sair do mundo de provas e expiações e ascender ao mundo pleno, né? Um mundo de felicidade plena. Vai demorar algum processo de aprendizado, mas neste próprio mundo que nós já vivemos, nós já temos algumas pinceladas de felicidade, né? Então, lá, a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou seja, a virtude aqui, né, a gente tem que procurar o sentido da palavra, é aqui, ó, a conformidade com o bem, a excelência, a moral da conduta, a dignidade, né? Então, a virtude aqui, conforme o bem, com excelência, moral de conduta e dignidade. Não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir a todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar e acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhes, num impulso da alma, a sua proteção para executar ou a sua bênção da obra acabada. Então, bastante interessante, no sentido aqui, que a virtude, no sentido de conformidade na moral, na conduta ética, né? Na dignidade, a gente não precisa ter uma aparência, como ele fala aqui, severa e lúgubre. Lúgubre no sentido de uma aparência sisuda, né? Não sorrir, não brinco, né? Eu sou severo, né? Eu sou firme, eu sou uma pessoa sisuda, firme ali, não tem comigo, eu não sorrio, não é nada disso. Ao contrário,
A gente tem que entrar num ambiente e trazer felicidade, alegria, fazer as pessoas sorrirem, né? As pessoas se sentirem confortáveis com a sua presença, né? Então, eu sempre... eu tenho uma frase que não tem... Talvez tenha alguma coisa a ver, mas eu digo assim, as pessoas, às vezes, falam assim, da liderança, né? Você percebe que você é um bom líder na medida quando você chega no ambiente, as pessoas falam, graças a Deus, que bom que ele está aqui com a gente. Porque se você entrar no ambiente, né, de você ser um líder na casa espírita, ou em qualquer lugar, na família, na empresa, e quando você chegar no lugar, as pessoas falam, ele veio, hein? Rapaz, eu pensei que ele não vinha, mas ele veio. Cara, tá errado. Então, a alegria é uma energia boa, né? O abraço, aquele abraço gostoso, aquele abraço alegre, efusivo, né? Uma boa conversa entre família, uma boa confraternização, isso faz bem para o espírito, faz bem para a nossa evolução, né? Então ele fala aqui, ó, lúgubre, né? E que vos deu a vida. Basta começar e acabar, basta você agradecer a Deus incessantemente, quando você começa uma tarefa, quando você termina, quando você vai fazer uma confraternização com seus familiares, quando você começa, quando você termina, agradecer a Deus o alimento, a reunião, o trabalho, né, o bom resultado do trabalho, enfim, você agradecer ao Senhor qualquer momento. Isso é mais importante do que você ser uma liderança, né, ou ser uma pessoa que se julga, e aí já entra um pouco do orgulho, né? Se julgue você ser super fechado, super sisudo, isso não faz sentido. Tá escrito aqui, não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Basta você ser temente, basta você agradecer, como ele fala aqui, ó, a fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Não façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Até uma caridade que a gente faz, a gente tem que agradecer a Deus por poder fazê-la. E aí vem a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a ínfima até a mais elevada. Ou seja, a caridade cabe em qualquer lugar, qualquer um pode fazer caridade. Se não tem materialmente, pode fazer através de uma oração, uma grande caridade. E nós, nesse momento aqui, estamos precisando de muita caridade. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na caridade. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade, somente no contato com seus semelhantes. Nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio da perfeição, que é a caridade. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Capítulo 5, número 26, é para a gente depois, vocês podem olhar isso. Então ele fala aqui, olha, somente o nosso contato diário com a nossa família, na nossa empresa, no Nova Luz, em qualquer lugar que vocês... É o contato com o semelhante que faz a gente aprender e ensinar. Então, de nada vale na medida em que a gente fica sozinho. Então, a gente vai ficar... O que eu falo? O que você faz num quarto escuro? O que você faz numa casa sozinho, se você não tem contato com ninguém? Qual que é o seu aprendizado? Porque a sabedoria de Deus, sempre que uma pessoa está ao seu lado ou que você tem uma convivência com ela, você pode ter certeza, você está ensinando e está aprendendo. Você está aprendendo e ensinando. É assim que é, né? Então ele fala aqui, se você... Então fala assim, eu vou rezar só para mim,
para mim ir lá para o céu, para mim ir lá para as pairagens espirituais. Egoísmo. Porque é na luta do dia a dia que a gente aprende a humildade, né? O nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, você foi egoísta, você humilhou, você não dividiu. É no dia a dia que a gente começa a ver as nossas imperfeições e começa a querer acertar. É nesse convívio, né, que a gente começa a se lapidar, a parar as arestas, né? Então, esse viver em sociedade, ele é feito para a nossa evolução, né? E a gente não pode se esconder do mundo. Nós não nos devemos nos esconder do mundo. Nós temos que acordar, como aqui falou, agradecer a Deus mais um dia, ao trabalho, ir para frente e lutar e aprender, dentro dos princípios que a gente aprende. Da caridade, do amor, do perdão, né? Cuidado com a língua, né? Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, olha que importante, seja preciso entregar-se ao cilício. Vamos lá aqui. O que é o cilício aqui? O cilício é uma roupa, uma túnica, feita de pelo de cabra ou de camelo lá atrás, para você pagar as penitências. Então, você se escondia atrás dessa túnica, né? Ninguém sabia quem você era feita de uma túnica de pelo de cabra ou de camelo, e aí você começava a se autoflagelar, né? Então, aqui, então você não precisa se entregar a isso, e nem deve se entregar. Mas ele faz uma analogia aqui, né? Então, vou me entregar, vou me esconder e vou me autoflagelar, né? Porque eu vou ganhar o reino dos céus. Ele fala aqui, olha, eu vou até repetir que é bastante importante. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar ao silício, que eu acabei de explicar, e cobrir-se de cinzas, né? Então você fica lá no fundo, né? Cobre disso que nem a brasa, né? Escondida. Tá lá no fundo, ninguém me vê, mas se botar a mão em mim eu queimo, mas eu estou escondidinho aqui. Então, não. Ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas. Qual que é a nossa necessidade? O que a gente faz? Necessidade material e espiritual. Temos que ser felizes, né? Mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, o que você, aqui que vele no sentido de você agredir, de você ser indelicado, ofender, magoar as pessoas que vos amam e que vos dirigem, né? Pai e mãe, né? Tá. Então ele fala bem claro aqui, tudo é possível, desde que você seja lastreado nos princípios do Pai maior de Deus. Então você tem que viver em sociedade, você tem que ser feliz, você não pode se esconder, né? Você tem que lutar dentro dos preceitos de Cristo. Então ele fala aqui, não entrei jamais com pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Então, as regras do jogo são bastante claras, né? A regra da nossa vida é bastante clara. Então, assim, resumo. Vamos sorrir, vamos ser alegre, vamos ter bons pensamentos, vamos orar, vamos viver intensamente, não vamos nos esconder, e aqui, ó, vamos ser felizes, desde que a gente sempre esteja lastreados pelos princípios que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, nos exemplos de Jesus e na sabedoria de Deus Pai Todo-Poderoso. E agora aqui cuidar do corpo e do espírito. Jorge, o Espírito Protetor, Paris, 1863. Então vamos lá. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Ou seja, eu quero ser
perfeito espiritualmente, então, por causa disso, eu vou pegar o corpo que Deus me deu, né? Que me ofertou na reencarnação, que me deu um presente de reencarnar, e vou destruir o corpo, né? Vou ficar 30 dias sem me alimentar, vou me autoflagelar, vou ajoelhar em cima de cravos. Faz sentido, né? Então, para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo. Olha que importante. Que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma. Então, não pense que aquilo que você faz com o seu corpo não tem influência no seu perispírito. A gente já, como espírita, já sabe, né? Que isso tem uma influência muito grande, né? Assim como a gente está doente de espírito, você tem uma influência na alma. A gente tem uma influência no corpo, né? Influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos que considerá-la como prisioneira da carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, que a gente acha que a gente está... Liberdade, o espírito dentro de um corpo material. Tem uma liberdade relativa, né? A gente não conhece a liberdade do espírito, né? Então, o corpo deve estar são, deve estar saudável, né? Aqui nem nós aprendemos mais quando a gente vai lá no Nova Luz, quando a gente está bem de corpo, uma alimentação correta, a gente está saudável, ou a gente vai lá no Nova Luz com dor de cabeça, dor de estômago, dor nas costas. Onde a gente aprende mais? Onde a gente assimila mais? Quando a gente está bem, né? Estabelecemos uma comparação em que ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Então, ele está falando aqui, como que a gente pode manter o equilíbrio material, do corpo material e espiritual, né? De necessidades tão diferentes. Ele fala que o embate entre eles parece inevitável, né? Cuidar do espírito, cuidar da matéria, como que eu consigo chegar nesse consenso? É difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Realmente é difícil. Dois sistemas se defrontam neste caso. Os dos ascetas. Vamos ver o que é ascetas. Ascetas. Devoto dedicado a orações, privações e mortificações. Então, asceta é o dedicado, privações, orações e mortificações. Então, é aquele que se enxerga só a vida espiritual, né? Então, se priva, se mortifica, se dedica 24 horas a orações, né? Então, lá. Que desejam abater o corpo, e dos materialistas, que querem diminuir a alma. E tem aqueles que só vivem materialmente, que acham que o espírito não existe, a vida é só aqui na Terra, e acabou. Difícil, né? A gente estabelecer uma ponderação justa para o espírito e também justa para a matéria. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. A violência de só a mortificação, como eu falei, né? E só a materialidade. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão amam com tibieza. Que seria ver a tibieza? Estado de fraqueza, falta de ardor, não tem entusiasmo. Pessoa sem entusiasmo, né? Então amam sem entusiasmo, sem ardor, e gozam com parcimônia. Parcimônia também com economia, né? Também aqui no sentido de poupar, né? Se poupam, né? De ter felicidades, né? De querer fazer isso, né? De querer estar feliz, né? E do corpo e da alma. Então, esse grande problema
Onde pôs a sabedoria? Onde pôs a ciência de viver? Que viver é uma ciência, ainda mais quando você está encarnado, né? Em parte alguma. E esse é o grande problema, ficar inteiramente por resolver, se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, para demonstrar as relações existentes entre o corpo e a alma. E dizer-lhes que que são reciprocamente necessários. A alma precisa do corpo e o corpo precisa da alma. É indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidar também do corpo. Instrumento da alma, desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza. É desconhecer a lei de Deus. Então, nós conhecemos as nossas necessidades materiais, né? E a gente tem que ter parcimônia nisso. Não os castigueis pela falta que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido, e é pelos acidentes que causa. Então, a nosso espírito, como fala aqui, ele tem que ter a maestria da nossa saúde corporal. Então, se nós cometemos o excesso, não é o corpo que comete, é o espírito que usa o corpo para cometer. Né? Então, aqui, sereis por acaso mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornar menos egoísta, menos orgulhosos e mais caridosos? Ele pergunta. Então, quer dizer, se eu tratar bem o corpo, né? Ou aqui, se ele martirizar o corpo, mas eu com isso não for menos egoísta, não for menos orgulhoso e mais caridoso, o que eu estou ganhando com isso? Nada. Né? Então a gente tem que tomar cuidado que você talvez sacrificar ou martirizar o seu corpo material é muito mais fácil às vezes, ou extremamente mais fácil, com toda certeza, do que você lapidar o seu espírito contra o egoísmo, o orgulho e praticar caridade. Então a gente não pode ter esse falso situação e dar mais valor à maceração do corpo do que à reforma íntima do espírito, né? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente na reforma a que submetemos o nosso espírito. Dobrai, subjugai e humilhai, mortificai. Esse é o meio de se tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Só que aqui, né, nós vamos fazer aqui, ó, quando ele fala assim, submeter-vos o vosso espírito, dobrai, no sentido de ceder. Né? Então, se você tem que ceder para você aprender. Né? Então, aqui no dobrar é o seguinte, ceda quando você está errado. Ceda para você aprender. Subjugai, aqui no sentido de nós nos submetermos às leis divinas, né? E aqui, humilhai no sentido de demonstrar respeito, né? Humildade, capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos e limitações. Então, aqui, humilhai no sentido de reconhecer nossos defeitos e limitações. Então, assim, dobrai, ceder para aprender. Né? Se está errado, ceda, aprenda. Fez coisa errada, descobriu que está errado, ceda, aprenda. Né? Subjugai, se submete às leis divinas, né? A demonstração de respeito às leis divinas. E humilhai aqui no sentido da capacidade de reconhecer os erros, nossas imperfeições, nossas limitações, e assim a gente poder consertar, né? Porque se a gente não reconhece nossos erros, como é que a gente conserta? Tá bom? Eu tinha mais uma parte que eu ia fazer, mas eu acho que já entrei aí 6 minutos além do previsto, mas eu deixo para a próxima sexta-feira. Então, eu gostaria de convidar
a todos os nossos irmãos e irmãs que estão me dando o privilégio de ouvir minha humilde conversa sobre o Evangelho. Então, queria que todo mundo agora fechasse os olhos e imaginassem Jesus, mentor do planeta Terra, dando um abraço muito forte em todos aqueles que estão com alguma necessidade, que estão passando por momentos difíceis em que o planeta está atravessando. Então vamos imaginar Jesus num abraço fraternal cheio de luz, abraçando o planeta Terra, olhando para cada um de nós e nos abençoando e transmitindo naquele olhar a nossa paz, tirando todas as nossas ansiedades por esse momento. Vamos sentir esse abraço de Jesus no planeta Terra e em cada um de nós. E desta maneira, agradecendo ao plano espiritual que nos auxilia nesta palestra, agradecendo a todos eles que estão incessantemente nos ajudando, nos amando, nos compreendendo. Agradecer a Ele, a Jesus, Mestre dos Mestres, a todos que estão conosco, encarnados e encarnados. Então, agradecendo a todos, eu deixo o meu boa noite, um final de semana bastante alegre e, por que não, uma feliz Páscoa. Talvez as confraternizações não serão as costumeiras, mas nos confraternizemos em pensamentos, que o pensamento é uma energia muito salutar. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite, que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Muito obrigado.